Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e vamos iniciar nosso Giro das 11. Hoje é segunda-feira, 14 de junho, agora são 11 horas e 59 minutos, derradeira. Muito bem, gente. Eis aí a nossa vinheta. Espero que tenham tido um excelente final de semana. Hoje temos muitos assuntos. Na verdade, temos que falar alguma coisa de sábado e domingo e dar continuidade ao nosso assunto sobre nosso gentil. Todos já sabem que esse mês nós promovemos esse assunto e vamos, esse mês todo, falar o que conseguimos captar para poder repassar para vocês um assunto para que nós tenhamos conhecimento da nossa gente, que faz parte, né? São os primeiros habitantes da nossa região, nosso gentil, os indígenas. Muito bem. Deixa bem baixinho aqui agora, porque vamos captar nosso som. Domingo. Vamos ver que tínhamos no sábado. Como nós não estamos fazendo, né, mais Giro das 11 no final de semana, fica bastante acumulado, né? Então, no sábado, nós colocamos aqui, e no sábado descansou. Assim foi a criação. Então, aproveitem. Aí fiz uma pergunta lá, né? Qual o número arábico escrito no monumento? Bom, antes de tudo, esse monumento aí é na sala de troféus do Vasco da Gama. E no monumento ali é a data de fundação de São Januário, tá? Estádio do Vasco da Gama. Mas não só por causa de Vasco, tá? Todos já sabem que eu sou vascaíno, mas é porque ela está em algarismo romano, né? Olha lá, ó. Então, essa que foi a pergunta. Que ano que é esse? Tá? Muito bem, gente. Esse aqui, a semana toda eu já estou passando esses exercícios, né? Estou mostrando essas figuras, porque nós vamos começar a fazer um treinamento hoje, né? Espero que... vai ser às 3 horas, como a gente tem feito para o treinamento de desenho de AutoCAD. Mas a gente vai fazer um treinamento de desenho técnico. Vamos iniciar fazendo traçado à mão dessas figuras, né? Para mostrar o desenho técnico básico, aquele planta, elevação e perfil. Muita gente já sabe, mas tem muitos que não fizeram curso técnico, que tem um pouquinho de dificuldade. A gente conhece, sabe disso. Então a gente está aproveitando para poder fazer esses exercícios, tá ok? Só não sei se a gente vai... Eu vou definir ainda hoje se a gente vai desenhar... A gente vai fazer a mão aqui. Mas se a gente vai tentar fazer uma apresentação inicial com CATIA.
porque esse desenho que a gente vai fazer à mão no CATIA, tem outros softwares aí, SolidEdge, né, SolidWorks, que fazem esses desenhos de uma maneira muito fácil. Mas não adianta fazer o desenho de uma maneira muito fácil se você não conhece desenho técnico, não adianta. Tá? Tem que conhecer um pouco de desenho técnico. Né? Depois eu até vou contar um caso para vocês que eu tive e eu já era um profissional e tive um problema sério por não conhecer tão bem desenho técnico. Muito bem, gente. Eu fiz técnica eletrônica, não tinha feito mecânica. Aí, mas já atuava com mecânica, mas por não ter feito um curso de desenho específico, eu cheguei a ter problemas quando já era profissional. Beleza? Então a gente vai falar sobre isso daí ainda hoje. 3 horas da tarde, não percam. A gente vai começar as apresentações de desenho técnico. Isso vai ser posto no YouTube, tá ok? De uma forma bem simples, que é para iniciantes realmente. Só para completar, você pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. Desenho técnico. Esse sou eu, com o cabelo um pouco mais comprido. Eu acho que essa foto é do ano passado. Mas falando, só para complementar aqui, ó, os troféus do Vasco aqui, ó. Aquele monumento tá na entrada dessa sala aqui, ó. Esse monumento. Muito bem, gente. Saí daqui, chega de falar de Vasco. Então, nós começamos o assunto dos indígenas e uma das primeiras coisas que apresentamos, a primeira foi realmente sobre os goitacás, os indígenas ali daquela região ali do Rio de Janeiro, que era uma capitania de Perugóis. Aí o segundo assunto, o segundo e o terceiro assunto, a gente já falou um pouco sobre a criação para os indígenas, como foi. E analisamos as similaridades com a criação de todas as outras religiões. O interessante de tudo isso é que é tudo mais ou menos igual, né? Parece que foi combinado. Cada um com suas versões, mas a história é praticamente similar. As histórias, né, são praticamente similares. Muito legal isso daqui. Já falei, aquele que tiver interesse, procura aí. Nós estamos aí com tudo já no YouTube. Beleza. Então, aqui a gente resolveu falar um pouco, né? Só como citamos criação, para os católicos, né, eu não sei se, eu acredito que sim, mas para os evangélicos também é similar à criação, né? Ele fez o mundo em 7 dias, tal, no 7º descansou, tá aí. E no sábado descansou. Assim foi a criação. Tanto é que parece que tem um ramo parece não, tenho certeza, um ramo dos evangélicos aí que eles guardam o sábado, né? Com certeza são os adventistas. E tem uma outra lá, não sei o que, do 7º dia, eu não conheço muito bem. Eu sei que tem umas doutrinas aí, né? E o sábado é guardado, é para descansar. Muito bem. Seguindo, foi no sábado. Essa aqui foi uma usinagem muito, mas extremamente interessante. Inclusive tem um orçamento que eu estou fazendo aí para o pessoal, para um pessoal aí. Eu tenho que entregar isso daí ainda hoje, hein?
mas eu aproveitei até esse filme aqui para poder fazer uma parte do desenvolvimento do dispositivo. Muito interessante. Assistam aqui porque é muito... Na verdade, o que ele fez? Ele fez... Essa aqui é uma usinagem de um cadeado com segredo. Meu reloginho tá na hora, tá certinho, né? É um cadeado com segredo. Olha, sinceramente, acho que teve até uma audiência razoável aqui. Eu não sei se aqui diz. Não, não diz. Mas eu sei que teve para mais de 100 pessoas aqui que assistiram isso aqui. Muito legal. E olha, vale a pena. Para quem gosta de usinagem, de mecânica, sensacional. Um exercício. Aqui foi assim uma advertência aos que gostam de alguma coisa ou precisam. Se você sabe o significado da palavra valorizar, você tem toda a chance de responder certo essa questão. Mas a ideia principal aqui não era o cara responder essa questão, era ele saber realmente valorizar alguma coisa. A gente tem que saber valorizar, hein? Olha, nós estamos diminuindo nossa audiência. E temos que melhorar em alguma coisa. Nós estamos sendo muito valorizados. Só isso. Muito bem, uma próxima tal exercício. Ah, sim. No sábado fizemos, né, a apresentação da lição 17 do AutoCAD. Demos continuidade, né, com os menus, né, os submenus, né, de Draw e de Modify, que são o que mais se usa para se desenvolver desenho com softwares gráficos, né? Beleza. Essa aqui foi no sábado e no domingo, eu não tinha nem percebido, mas eu já tinha passado esse exercício. Teve uma visualização muito grande, sabe? Mas o principal de tudo aqui é interpretação de texto. Eu não sei quem fez, teve muita gente que fez tal, mas olha bem, um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia ao rio. Aí cada elefante fez isso, cada macaco fez isso. Quantos animais foram para o rio? Né? Então você vai ter que contar, interpretar o texto e, né? Quantos animais foram para o rio? Enquanto se dirigia, um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia para o rio. Né? Quantos animais foram para o rio? 6 elefantes foram para o rio. Né? O elefante, né? Ele viu o macaco indo para o rio. O macaco estava indo para o rio. Cada macaco segurava um pássaro em sua mão. Então, quem estava indo para o rio? É só vocês analisarem, né? Então, isso é interpretação de texto, gente. Beleza. Domingo. Domingo. Domingo, muito bom. Gente, no domingo, tem uma mensagem matinal. Muitos profissionais que lideram equipes atuam como feitores e não como facilitadores. Gente, eu comecei a trabalhar em 71, já falei para vocês. Eu trabalho até hoje, mas assim, trabalhando para os outros também até hoje. Mas em empresas onde você tinha um chefe direto, etc., eu fiz, até o ano passado ainda prestei serviços assim. Mas tem muita gente que não sabe lidar com outras pessoas. Não sabe solicitar um trabalho, sabe?
não sabe, quando faz uma avaliação, a avaliação é sobre o seu julgo, não sobre o julgo do grupo, do que é bem feito para um grupo. Então, analisa as coisas somente sob o seu ângulo de vista, seu ponto de vista. E muitas vezes o ponto de vista nosso não é coletivo, é totalmente subjetivo. Então tem que tomar muito cuidado. Trabalhar em grupo é uma coisa. Quase todos os testes ou perguntas de avaliação profissional se pergunta sobre isso, né? Se você trabalha em grupo ou não. Muita gente responde que sim, mas às vezes não é assim não, hein? Porque trabalhar em grupo não é eu mandar alguém, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso e tal. Isso não é trabalhar em grupo, sabe? Eu já ouvi recentemente alguém falar: está pensando que eu estou brincando? Eu não estou brincando. É para fazer assim, você foi contratado para isso. Isso é complicado, gente. Tem certas coisas que se fala, se conversa, ou se acha, mas tem que fazer uma avaliação se isso é produtivo. Se pode ser assim. Tem que analisar tudo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Sabe? Tem que tomar muito cuidado porque pode ferir pessoas. Mais tarde isso pode ser consequência para você. Então tem muita gente que age como feitor. Feitor, meu amigo, era o tempo do pelourinho. Você amarrava o caboclo. Você não gostava do que você fazia, você amarrava o caboclo lá naquele pau de sebo lá para todo mundo ver e castigava a pessoa. Isso não existe mais. Só isso. Então muita gente está agindo como feitor. Age até hoje. Nós estamos no século XXI. E ainda tem muita gente assim. É só ver. Certos, você vê aí, além de ser na profissão, você vê isso daí no lar, você vê isso aí nas milícias, na polícia, abuso de poder, no lar, como eu citei, existe violência domiciliar. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem consequências, né? E a pior coisa do mundo é você ser mal visto. Isso tira a credibilidade de qualquer profissional, ok? Então foi por isso essa mensagem e também porque como eu estou lendo tanto sobre as situações, principalmente o negócio de bandeirante paulista, né? Sobre jesuítas. Olha, vocês vão ver que constantemente tem corrupção, tem julgo, tem... Nossa, é impressionante, tá? Eu tenho feito resumo aí de quase todas as narrativas a respeito do nosso gentil e a história é terrível, ela não engana, ela é cíclica. Então a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla, porque constantemente isso acontece. Beleza, gente? Tá falado.
Aí eu falei para vocês que tinha citado novamente o caso lá da interpretação, tá aqui, ó, citei, né? Mas foi bom. Houve uma boa aceitação, acho que muita gente. Gente, aqui um assunto interessantíssimo. Agora acho que eu sou obrigado a colocar a nossa lupa aqui, porque eu resolvi ficar sem o óculos e sem o óculos desculpem, eu fico sem o óculos. Ganhou, até que enfim. Trancos e barrancos, mas ganhou. Mas aqui, deixa eu abrir essa história. É o seguinte, dentro de nosso assunto de gentil, tem um fato curioso. Até eu não vou falar para vocês que já ouvi, se ouvi muito por cima, mas eu me inteirei do assunto porque eu achei legal. Eu estava lendo uma outra versão aí da religiosidade sobre a criação, etc., que nós já comentamos, mas uma outra versão que já falava que Jaci é mulher, tal. Eu prefiro crer nos historiadores que eu apresentei para vocês semana passada. Mas existe a versão Love, né? A versão Love, e ela não pode ser negada, né? Que Jaci era irmã de Guaraci, etc, etc. Bom, mas falando em criação, daí buscando mais assuntos de referência, eu achei essa história sensacional. Sumé, que é uma lenda indígena. E em algumas regiões o chamam de Mairatá. Mas ele é tido como São Tomé. São Tomé, exatamente, São Tomé, o apóstolo. Diz que esse apóstolo, quando veio para o Ocidente, fazendo as pregações lá ainda na Europa, chegou às Canárias e que diz que das Canárias ele veio para os povos da América, catequizar mais povos, atravessou o oceano. E diz que foi antes de 1500. Então, por isso a gente já falou, a lenda. Mas, eu vou ter que dar uma lida aqui, como o assunto anterior. Criação a gente não sabe se é criação do clero, porque foi inclusive o padre Manuel de Nóbrega e Anchieta que escreveram a respeito de São Tomé, tá? De Sumé. Criação do clero, realmente uma lenda indígena. Essa ficou uma questão no ar, né? Como citamos, que no início dos desbravamentos, palavra difícil para mim, portugueses e espanhóis, se deram, né, trilhando o Piaberu. Lembram-se do Piaberu? Nós comentamos aí essa semana. E dando seguimento, né, ao conhecimento do nosso gentil, né, existe uma lenda que o padre Manuel da Nóbrega, os padres, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, né, citam em seus escritos, né, desde que vieram da Bahia, hoje nós vamos falar sobre isso, para São Paulo. Eles estavam na Bahia, né, para receber o bispo Sardinha, e aí houve uma série de problemas, aí já embora para São Paulo. Tá. Sobre, né, os contos dos indígenas de um certo homem branco, vejam só, os indígenas falavam isso e eles escreveram a respeito. Um certo homem branco com barba, né,
e que mudou vários costumes deles, até então normais, que era tipo canibalismo, né? Poligamia, curas, que era só pajé, inclusive criou uma situação séria entre caciques e pajés e esse homem branco, tá? E, segundo a lenda, ele teve dois filhos, né? Tamandaré e Ariconte, né? E que esses dois se odiavam. Essa similaridade contada pelo Gentil, né, assemelha-se ao profeta São Tomé, como no início comentei com vocês, que ele chegou às Canárias, das Canárias que atravessou o oceano para terras desconhecidas, né? E existem vários vestígios em muitos locais do Brasil que dão indício da mesma lenda. Ou seja, assistam esse vídeo, que ele é interessantíssimo, o pessoal que comenta é muito bom, os historiadores, né? E eles vão mostrar mapas, né? Muito né, na região Nordeste, aqui no Sul, né? Inclusive para os lados do Rio Grande do Sul. E também aqui São Tomé das Letras, até são aqui próximo. Eu tive lá com a minha esposa já há alguns anos, há uns 8 anos mais ou menos. Nós fomos passear e fomos a São Tomé das Letras. Quando eu resolvi fazer o caminho real, conhecer, chegamos até BH. Nós passamos por tudo quanto é cidade histórica aí, de Minas, né? E iniciamos aqui em Monte Verde, depois a segunda cidade foi São Tomé das Letras. E lá tem uma gruta do lado da igreja, o pessoal aqui, os historiadores vão comentar isso aí, que tem a imagem de São Tomé. Então lá também é uma região, que naquela época, né, era habitada por índios ali também. Eu não sei exatamente os índios, acho que eles vão comentar a respeito. E eles contam a lenda desse Sumé. E vocês vão ouvir mesmo muitas coisas também lá do Nordeste, se não me engano, de Pernambuco, da Paraíba, no Maranhão, no Piauí, até no Pará, eu acho. E tem também no México, no Peru, diz que é uma lenda, mas ela se caracteriza muito com a história de São Tomé. Então, é interessante. Leiam o que a gente escreveu aqui, mas ouçam esse vídeo muito bom, sensacional. Cultura é cultura, gente. Se você, sempre eu estou citando, se você não souber as nossas raízes, as suas raízes, né? E como é que você vai se definir como um povo? Não tem como, né? Nós somos uma mescla, temos várias raízes, mas existe uma que já estava aqui quando todo mundo chegou. E a gente tem que conhecer, tem que saber, tá bom? Isso aí, gente. Aproveitem, curtam esse vídeo que é muito bom. Deixa eu ver o seguinte, isso aqui ainda é domingo, é uma questão aí, né? Sabe que todo número elevado a zero, né? Igual a 1, né? Isso aqui é chato de pensar. Mas olha, teve uma participação muito legal do pessoal com isso aqui, viu? Eu gostei bastante. Hoje, né? Segundou. Então, nossa mensagem de hoje é: se todos os problemas, né, fossem simples resultado de matemática, né? Você se daria bem, né? Se todos os problemas fossem um simples resultado de matemática, se daria bem? Você se daria bem? Olha, infelizmente não é, né? A gente tem muita coisa
na vida da gente, no nosso dia a dia. E é bastante complexo a gente ter certeza disso, né? Se os problemas da gente fossem somente, né? 2 mais 2 é igual a 4, menos 1 é igual a 3, mais 2 é igual a 6. Pensa que beleza? A gente só ia seguindo o rumo e ia resolver. Por isso que eu falo, sempre falo para vocês, né? Todo dia, depois, por exemplo, logo depois que eu terminar essa apresentação, é menos 1. Era um dos meus planejamentos de hoje, né? Era uma coisa que eu tinha como para fazer, tá resolvido, né? Assim como foi, eu ajudei aqui em casa a fazer algumas tarefas domésticas, que eu ajudei minha esposa. Resolvi alguns problemas, né, com o meu cachorro, né, o meu reloginho, né? Então, é menos um, e sempre assim, né? Terminei o assunto sobre que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, né? Que foi sobre o Bispo Sardinha, já publiquei, menos 1. Então é assim que a gente tem que levar mesmo, viu? Eu acho que, né? Não, eles não são simples, mas vão sendo resolvidos, né? Nossa boa vontade, boa intenção, você consegue resolver. Muito bem, gente. É isso daí. O recado de hoje está dado. E consigam fazer menos 1 sempre. Não é fazer negativo, não. É fazer, eliminar uma das coisas que tinham que fazer. Então, por isso que eu falo, consigam fazer menos 1. Para mim, eu sempre trato assim, menos 1. Beleza. Então, o assunto de hoje, né, do nosso gentil, é um assunto até extenso, viu? Tive que prestar bastante atenção nos comentários e mais algumas pesquisinhas que fiz para poder escrever isso aqui. Olha, você vê que textão, gente, ó. Baita, né? Mas eu fiquei contente, porque eu mesmo fiquei conhecendo uma parte da história que eu não conhecia e que complementa assuntos anteriores, né? Então, o Bispo Sardinha, ele foi comido, gente. Ele foi comido, literalmente comido. Não é só o que passou por sua cabeça agora, não. Ele foi canibalizado. Aliás, é um termo legal, esse canibalizado. Eu fui aprender esse termo, sabe aonde? Trabalhando na Embraer. Que a gente tirava partes de um avião ou de alguma coisa para poder fazer a outra. Então, quando você tirava partes de alguma coisa, a gente vai canibalizar aquele protótipo, ou então aquele avião que está velho lá, e vamos utilizar alguma coisa dele, ou no Iron Beard, ou não sei. Então, a gente canibalizava alguma coisa e usava, né, num ou protótipo ou alguma coisa que a gente estava desenvolvendo. Então, é um termo muito legal. Então, o Bispo Sardinha, ele foi canibalizado, ao pé da letra, mas não foi canibalizado num ritual mesmo, antropófago. Beleza, gente, mas vamos contar aqui. O que aconteceu? Na verdade, como começou tudo isso, né? Como a gente já citou, né? A Fundação de São Paulo está diretamente ligada ao nosso gentil. Que São Paulo, os padres, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta vieram para cá. Eles vieram lá de Salvador. E para poder
criar um colégio e um local para catequizar os índios, né? O nosso gentio, os indígenas. Então, sabe por que essa palavra índios? Índios é porque quando eles procuravam o caminho, né, um caminho marítimo alternativo para as Índias, lembra que depois que da tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos, eles bloquearam aquela passagem que ia para a Ásia, dando acesso à Índia, né, ao país, à Índia, onde eles iam buscar as especiarias, que eram riquíssimas. Até tem um desses vídeos aqui que fala sobre valores, né? Uma relação, por exemplo, entre pau-brasil e a pimenta. Só para você ter uma ideia, se o pau-brasil custava, eu não lembro não lembro o tipo de moeda que era, mas vamos dizer, se ele custasse R$ 1, a pimenta era 30 vezes mais cara, para você ver como que é o negócio. Inclusive, dá para saber isso aí na história de Fernão de Noronha, a fundação de Fernão de Noronha, nós já citamos aqui, tá? Então, por isso porque eles iam buscar o caminho marítimo para as Índias. Aí quando chegaram aqui na Terra Nova, que eles descobriram, nem sabiam, eles pensaram ser a Índia, o que eles viram? Índios, é o que eles falavam, que eram os índios, mas são os nossos indígenas. Ok? Muito bem, mas voltando ao assunto, né? Esse episódio, né, do nosso gentil, todavia, antes de tudo, houve um episódio na Bahia que ocorreu com os fundadores de São Paulo e a história do Bispo Sardinha. O Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, ele era assim muito ligado a Tomé de Souza, que por sua vez era muito ligado à coroa lá em Portugal. Como ele veio para ser o primeiro governador geral, né? E teve capitania também, teve a capitania aqui de São Vicente, se eu não me engano, inicialmente, depois foi governador geral. Tomé de Souza lógico, um político, né? Uma pessoa conceituada lá. E o bispo Sardinha era muito ligado a ele, né? Então, eles estiveram em Salvador, né? E o bispo falou que, olha, isso foi em 1552, o Brasil foi descoberto em 1550, né? Não, em 1500. Em 1552, né, quando aconteceu isso aí, já tinha 50 anos, né? E eles estavam em Salvador. E ali foi feito, essa cidade foi planejada, Salvador foi planejada, como qualquer outra cidade planejada aí, Brasília, BH, etc. E veio para cá, né, o Tomé de Souza com uma equipe e junto esse bispo. Só que já tinham, né, gente aqui, morando aqui, portugueses, né, que já eram colonos para cá, quando estavam colonizando essas regiões, né? Mas você sabe que pela história conta-se que só vieram degredados, tudo que era de ruim lá em Portugal, mandaram para cá para colonizar o lugar. Então, o padre, para poder conseguir o que ele precisava, ele achava que a gente tinha que ter uma diocese própria. O Brasil ainda não tinha uma diocese, ele era ligado a Funchal, em Portugal, a diocese de Funchal, né? Então tudo tinha que ser respondido lá. E para ele ter uma diocese, ele tinha que ter um bispo. Então ele precisava, o Brasil passar para ser uma diocese, né? Já ter um pouquinho mais de liberdade para poder atuar ter uma atuação mais ativa, né? Uma atuação mais ativa é interessante. Mas tem uma atuação mais pungente, porque ele precisava de respeitos, respaldos, né? Porque a ideia dele era a catequização, mesmo lá em Salvador, tá? Aí
eles se comunicou muitas vezes, com licença um minutinho, muitas vezes caiu com Portugal, e através da amizade com Tomé de Souza e mais as solicitações a Portugal, eles conseguiram. Aí Portugal enviou para cá um bispo, que já nessa época ele já era um bispo, né? Que é o bispo Sardinha. O nome dele, na verdade, é Pero Fernandes Sardinha. Mas ele tem uma história, né? Ele, quando ele estava ainda em formação clérica, ele, assim que se formou, ele foi mandado às Índias, né? E nas Índias ele foi para uma cidade, Goa, né, lá na Índia. E lá ele começou a atuar, né, como padre lá, né, o jesuíta, mas ele começou a vender indulgências. A mesma coisa que acontecia. Nessa época era comum, o pessoal, né, se tem pecado, você me paga que eu... Parece que até hoje é assim, né? Tem certos bispos aí de algumas ordens religiosas aí que fazem assim, né? Não faz, você paga aqui que você está perdoado, Deus te perdoa, tá? Através de mim. Bom, não vamos entrar em detalhes, vocês sabem muito bem do que a gente está falando. Mas lá já era assim. Então, inclusive, foi em função desse negócio de venda de indulgências que surgiu o protestante, né? É o que hoje se chama de evangélico. Foi Martim Lutero, né? Calvin. Nossa, são tantos. Eu lembro que eram 7, né? Grandes revoltosos contra a igreja, justamente por causa desse negócio de venda de indulgência. John Hus, né? Se não me engano, na Áustria. Eu não lembro bem os locais. Sei que eram 7, eu já li a respeito. Então, e ele estava fazendo a mesma coisa lá em Goa. Ele estava começando a fazer fortuna já. Aí, a coroa resolveu mandá-lo para o Brasil. Pô, presentão, hein? Mandar para o Brasil para poder ser o bispo aqui que Nóbrega e Tomé de Souza tanto pediam. Beleza, ele veio. Já veio direto para Salvador. Mas ele já veio, na verdade, com o intuito de ser rico. Ele não veio para trabalhar com catequização. Aliás, ao contrário, ele detestava indígenas. Para ele, eram pessoas impuras que não poderiam saber sobre as leis impostas pela igreja e tal. No fim, ele era um bandidão sem vergonha. Tem muita gente que ele usa o nome religioso, nomes religiosos, né, de criação, etc., e só fazem fortuna. Ele era um. Beleza. Aí, logo de cara, quando ele chegou aqui, ele se associou ao... Deixa eu me dar uma lida que eu só preciso saber o nome. É o Provedor Mor. Provedor Mor era uma espécie de ministro da Fazenda, né? É o cara que cuida do dinheiro, tá? Do din-din. Então esse Provedor Mor também tinha vindo com Tomé de Souza, né? E ele que ia ser o responsável né, liberar dinheiro para poder fazer a construção de Salvador. Aí ele que fez vários, contratava os empreiteiros, né, e tudo. E Salvador foi feito assim, tipo aqueles prédios que a milícia fez do Rio que caíram. Salvador foi mais ou menos nesse estilo. Feito porque para poder ganhar dinheiro, né, pagava lá o empreiteiro, mas uma parte era dele, etc, etc, etc. Vocês sabem muito bem. Nós temos situações totalmente similares já descobertas recentemente, né, 2019, desde que caiu aqueles prédios lá, né, caíram, né.
Então era a mesma coisa. E o Sardinha se associou a esse provedor-mor. Depois vocês ouvindo ou assistindo o vídeo do Eduardo Bueno, vocês vão ver, ele tem mais detalhes a respeito, né? Então só que esse provedor-mor, ele era inimigo mortal do ouvidor de Salvador. Quem que é o ouvidor? Ele era um outro cara que é o prefeito. Então o ministro da Fazenda não se dava com o prefeito, né? O provedor-mor não se dava com o ouvidor. E o ouvidor tinha um filho lá que ele era assim o playboy da região, pintava e bordava, né? Vocês vão ouvir, é muito interessante, é muito divertido até. Mas esse cara aí era um playboy que pintava e bordava, e eles eram inimigos, né? Como o bispo Sardinha se associou, ele se aliou ao provedor-mor, por causa do dinheiro, claro, né? Ele criou uma inimizade de cara com o ouvidor, porque eles eram inimigos. E o filho do ouvidor, que era um aprontão, né? Na verdade, foi o Salvador de Salvador. Por quê? Os índios tupinambás, vendo que havia aquela encrenca lá entre política, né? Entre o ouvidor e o provedor, eles aproveitaram e atacaram Salvador, os tupinambás. E quem salvou? Exatamente o filho do ouvidor, do prefeito. Salvou Salvador. Então ficou um herói e tal. Daí eles dominaram e daí com isso eles mandaram embora o provedor. Vai de volta para Portugal e junto com ele vai a sua saia aí, que era o bispo. E eles foram mandados embora, né? Despejados de Salvador, através do ouvidor. Então o provedor-mor e o Sardinha estão indo embora para um navio meio... Já era um navio antigo, né? Já tinha 30 anos essa caravela aí, já tinha 30 anos de uso, né? E ela afundou lá nas margens, na foz, né, de um rio, ali próximo de Alagoas. É o rio Cururipe, o rio Cururipe. Nessa região viviam os tamoios e também os tabajaras, que eram inimigos. Eles eram inimigos, mas ambos apoiavam os franceses, que já eram inimigo da coroa portuguesa, que estavam vindo aqui roubar para o Brasil em toda a costa brasileira, tentando inclusive criar uma colonização aqui. Então eram inimigos portugueses, mas estavam apoiando os caetés, né, e os tabajaras aí naquela região de Alagoas, que era um lugar muito bom para se recolher para o Brasil. Os franceses estavam aproveitando isso aí, né? Eles sabiam negociar com essas duas, né, nações indígenas aí, né, os caetés e os tabajaras. E aí qual foi o azar do Sardinha e do provedor? Afundou o navio, né, naufragou, ele não morreu ninguém, eles foram para a terra, mas aí foram salvos, né, por esses índios. E esses índios simplesmente apoiavam os franceses. Aí foi, né, da minhoca para o peixe, né? E o Sardinha tinha... Eu não sei se essa relação já era conhecida dos caetés, mas o Sardinha detestava indígenas, né? E, no fim, eles viraram comida dos índios
após a captura deles, né? Então, no fim, essa aí foi a história do Sardinha. O que ficou interessante aqui é que realmente ele veio para o Brasil e justamente por causa dessa encrenca que estava tendo lá em Salvador entre o prefeito e o ministro da Fazenda, né? É que o Nóbrega e o Anchieta saíram de Salvador e vieram para São Paulo para tentar dar continuidade ao trabalho deles, que era a catequização do gentil. E lá em Salvador, praticamente eles foram proibidos disso, né? O Sardinha não queria isso, né? E nesse naufrágio também ele estava voltando com toda a riqueza que eles tiveram aqui no Brasil, roubaram até, né? Vendendo a salvação de pecados. É isso aí, gente. E não só a salvação de pecados, como, né, o roubo, né, que eles fizeram na construção de Salvador, né? Eles realmente, né, tiraram muito dinheiro dos empreiteiros que construíram a cidade. Tiraram, assim, o acordo entre, né, conhecido que até hoje nós temos, né? Vocês repararam que tudo isso que a gente está conversando, a gente vive hoje, já viu em outras partes da história, em outras situações, né? Inclusive entre os indígenas, vocês vão ver que há esses interesses, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os princípios e acontecimentos são muito similares. Beleza, gente? Tá aí, tá comentado. Semana passada também eu não comentei uma coisa, então só mais esse episódio está feito. Amanhã a gente dá continuidade com mais algum detalhe indígena e vamos só comentar alguma coisa. Eu não vi mercado de trabalho hoje, não tive tempo, tive que começar esse orçamento que eu comentei com vocês. Então e mais concluir a história aqui do Sardinha, né? Ficou um pouco mais complicado para mim. Deixa eu ver como é que tá aqui a Central de Petróleo e Gás, que ela traz informações para nós aí para o mercado de trabalho. É um assunto que eu gosto de comentar. Central de Petróleo e Gás. Vamos ver aqui. Eu não vou ver de anteriores, né? Eu vou ver mais o que está agora, porque estamos com bastante tempo aqui da nossa transição. Tepor, novo porto de Macaé. Tepor. De Macaé inicia processo de sondagem de subsolo marítimo. Sinalizando o início das obras do novo terminal portuário, que promete gerar mais de 10 mil vagas. Interessante isso aqui, né? Macaé sempre foi um ponto forte das plataformas ali da Bacia de Campos, né? E aí agora com o porto gerando, né? Muito bom. Eu lembro que na época que ainda estava a construção lá como é que é lá de Pernambuco? Me fugiu o nome. É o porto lá, na área portuária lá de Pernambuco. Nós estávamos em Olinda passeando por lá e passamos, quando fomos a Porto de Galinhas, passamos pelas obras que ainda estavam em execução, já final, né? Lá em Pernambuco. É o porto, é quase igual o Enem, mas agora eu não lembro o nome. Quando eu lembrar, eu lhes falo, mas passamos por lá. Olha, gera muito trabalho mesmo, né? É imenso isso aqui. Beleza. Brisanet abre 600 vagas de emprego para jovem aprendiz. Olha que beleza, gente. Mais uma oportunidade. Tá aí, ó. Brisanet, tá? Procurem informar-se.
Grupo Nova Era, um dos líderes de venda da região norte, né, prepara a inauguração da usina de energia solar. Olha aí, esse energia solar é fantástico, viu, gente? Ela tá. Mas eu sempre estou citando, o governo está de olho sobre isso daí. Já parece que já começou, tá? Estão cobrando, querendo cobrar taxa aí de um monte de coisa. Mas é muito interessante. Isso aqui tem que ter mesmo, né? Logo, logo a gente acaba com essa situação aí de tanta necessidade com o petróleo, né, e derivados. Multinacional, IASG, convoca muitas funções para 2000. Convoca muitas funções para 2.000 vagas de emprego em sua nova fábrica de produção de chicotes elétricos para a montagem dos carros da Jeep e da Fiat em Pernambuco, hein? Multinacional, a Yazik, eu falei Yazig, é Yazik. Legal, ela é a região Nordeste, depois do governo anterior, antes desses últimos 5 anos, a região Nordeste ela enriqueceu bastante, viu? Ela teve uma valorização, houve muita mudança de atividades empresariais para aquela região e deu um peso grande. Tanto é que, desculpem os que o são, mas falaram, os Paraíba estão voltando tudo para o Nordeste. Olha, ainda bem, tá? Porque eles vieram, todo esse pessoal do Norte e Nordeste vieram, principalmente do Nordeste, vieram muito para o Sul, porque lá não tinha atividades industriais, né? Ganhos e qualidade de vida como aqui no Sul. Isso, desde o último governo, tem sido muito bom para lá. Então, a gente tem que dividir mesmo esse tipo de atividade. E vocês estão vendo, é uma fábrica abrindo, principalmente essa área de energia solar está muito forte lá. Se lá está com isso aí, essas usinas fortes, é porque o empreendimento industrial também está crescendo lá. A gente tem que dar valor e dar reconhecimento. Estão lembrados? Valorizar, citamos hoje isso aí, hein? Temos que valorizar aquilo que é bom. Fica para cada um valorizar, pensar e saber valorizar. Outra coisa, olha lá. BMW lança bateria que armazena energia solar. Olha que legal, gente. Olha aí como os automóveis estão investindo muito em desenvolvimento para isso, hein? Para os automóveis de energia elétrica, mas não está servindo só para carro, não, hein? A gente está vendo isso aí, essas atuações aí já em plataformas, estamos vendo uma série de empresas. Olha, isso daí tá vindo com tudo, viu, gente? Olha lá, olha lá, bateria que armazena energia solar, que pode ser usada em residência. Olha só que maravilha. Leia esse artigo, eu também vou ler isso aqui, tá? Piauí alcança liderança em todo o Brasil no mercado de energia solar. Olha, no mínimo já 3 aqui de energia solar, tá vendo? Multinacional Chevrolet abre processo seletivo para vagas de emprego em São Paulo. Confira, né, os cargos disponíveis. Só de curiosidade, vamos abrir só para ver? Se é que tem aqui, ó. Tá aqui a manchete. Ó, técnico em mecatrônica, por isso que a gente está falando, tem que estudar, tem que aproveite o que lhes é oferecido, porque é isso aí, gente. Ó, técnico em mecatrônica, analista de tax senior, eu nem sei o que é isso, gente. Analista de tax, será que é da parte financeira? Não sei. Deve ser ciências contábeis, ciências de computação, engenharia de dados. Eu desconheço essa função aí, mas eu imagino que seja alguma coisa ligada a investimentos aí, finanças, né? Analista de finanças sênior, deve estar junto aí.
analistas, né, de negócios, né, e propaganda, né, reporting. Muito bem, gente, olha, só para a gente saber aqui, né, abrir isso aqui para ver. Mas vocês veem que se você clicar ali, né, entra aqui, vocês conseguem ter uma série de informações. O que aconteceu que eu voltei? Ah, tá. Para o próximo, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante também. Se nós acabamos de ver, não vimos? Ah lá, acabamos de ler sobre ela, né? Mas tem mais aqui, ó. IFMA abre 126 vagas em curso gratuito, São Luís, ó, tá vendo? Da área agropecuária. Interessante, né? A USP oferece 245 vagas em curso gratuito. Olha que legal, na USP, IAD, programação. Olha aí, gente. Nivea, a fábrica alemã, lidera em produção de cosméticos no mundo. Ó, convoca candidatos com experiência para vagas de emprego em suas fábricas em São Paulo, Distrito Federal e Manaus. Gente, eu sabe que eu vou falar uma coisa, vocês não sabiam que a Nivea era alemã? Mas interessante, olha aí. Vamos ver a outra aqui. VEG, ah tá, VEG, né? E Eagle, Engie, né? Engie, né? A segunda maior do mundo no ramo de energia, ela conclui instalações de turbinas eólicas, né, no aerogerador nacional, o primeiro aerogerador nacional. Nós já comentamos alguma coisa a respeito aqui. Vestas, né, presidente da Vestas, a líder mundial na produção de turbinas eólicas, olha aí também, ó, visita o Ceará, deve estar interessante, para conhecer a infraestrutura do complexo industrial e portuário de Pecém, eu não sei como é que fala. Tô querendo lembrar o nome do porto lá, que é o de Pernambuco. Caramba, uma hora aqui vai aparecer, eu vou falar. A gigante de petróleo brasileiro, olha que bacana, brasileiro, vai receber dos chineses 3 bilhões praticamente para a 8ª unidade de Campo de Búzios, o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. Espero que fique assim, na gigante de petróleo brasileiro, que é a nossa Petrobras, vai receber. É a Venda Brasil, gente. Ah, meu Deus do céu, viu? A Venda Brasil, que custa caro pra gente esse Paulo Guedes e sua tropa. Sem comentários. Aliás, com muitos comentários, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Olha que legal isso aqui. O que é isso? Ingevix, olha, negocia aporte milionário para finalizar obras da usina de São Roque, em Santa Catarina. Eu conheci um pessoal de qualidade da Ingevix numa época que eu estava fazendo um serviço para VCP em Piracicaba. E eles me contaram tanta coisa bacana. Eles trabalhavam fazendo inspeção de alguns equipamentos que eram feitos na Dedini, lá em Piracicaba. Eles trabalham muito com grandes obras. Legal. Bom, gente, tem mais assuntos aqui, mas a gente já falou bastante hoje. Se vocês tiverem interesse, lá, clique, né? Petróleo e Gás, tem muitas informações bacanas aqui, interessantes. Vocês viram, hein? Deixa eu voltar ao nosso tema. Eu não fiz a avaliação da parte de emprego. Deixa eu ver como é que está só para finalizar, ver como é que está a nossa o LinkedIn, né? Minha página. Deixa eu ver aqui.
Fábio Wendel está participando aí, boletim. Setor de serviços cresce em abril. A gente tem falado aí bastante, né? Cresce Lembra que a gente estava vendo na parte de geração de emprego, que mais era prestador de serviço, homework, home office, né? E não desmente, ó, setor de serviços cresce em abril. Petrobras reduz o preço do litro de gasolina e outras notícias. Olha que notícia boa. Quem tem, né? Quem tem o LinkedIn, ó, é uma notificação legal para poder ler, né? Beleza. Vamos ver como é que tá a live que a gente publicou. Pouquinho, né? 43 só. Tá aqui. Mas tá bom. Estamos na meta. Vamos ver onde chegou essa. Foi mais sobre os indígenas, né? A última live que a gente publicou aqui no LinkedIn. Hoje a gente vai publicar essa live aqui também. 43, vamos ver até onde chegou isso. Eu também não. São 45 já, né? Montreal, continua. Montreal é legal, eles sempre acompanham aqui conosco, viu? Ultimamente estava tendo um pessoal ali da região da Virgínia, tinha um pessoal da região de Los Angeles, ali, Califórnia. E os da Europa estão vindo poucos, viu? Já teve bastante da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, de Portugal. Acho que eles não interessam muito pelo assunto indígena, assim como tem muita gente nossa aqui também. Mas tudo bem, gente. Olha aí, a gente agradece a participação e hoje a gente vai publicar essa live aqui também. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar. Agradecendo muito a todos vocês pela participação. E a gente só tem alegrias, né? Porque a gente sente que tem um sucesso em andamento, né? Dentro das nossas possibilidades, do tamanho de nossa perna, a gente vai tentando fazer o melhor. Agradecendo muito, novamente. PT, saudações, tchau.